Questão 27. Na tabela constam informações sobre a altura de um foguete lançado em uma plataforma a 500 metros de altura do nível do mar. Então tem uma tabelinha ali mostrando a altura do foguete. Então ele começa a 500 metros do nível do mar já. Então o tempo zero é igual a 500 metros. E aí ele vai ganhando altura, né? Ele vai acelerando ali. O tempo 1 segundo ele está 501 metros. Aí o tempo 2 segundos ele está 504 metros. 3 segundos, 509 metros. 4 segundos, 516 metros. Mantendo-se a relação apresentada na tabela, quando a altura do foguete for de 2.525, a coluna do tempo estará marcando. Então ele quer saber quando o foguete estiver a 2.525 metros, quanto tempo vai ter passado, né? Quantos segundos ele vai ter atingido essa altura de 2.525. Então a gente tem que perceber que a altura está variando com um certo padrão, né? Então, ó, 501, 504, 509, 506. E aí o mais difícil desse problema é achar esse padrão, né? Qual que é o padrão que ele está subindo, né? Então eu percebi na prova, eu não achei. Agora eu vou fazer de uma maneira mais fácil, né? Eu vou resolver com vocês aqui, porque depois em casa pensando eu consegui achar um padrão mais fácil. Porque na verdade isso é um exercício de lógica. Então, a gente tinha que perceber uma certa lógica aí, e aí o exercício ficava fácil. Eu, na hora da prova, não consegui perceber isso, então eu fiz na unha mesmo. Eu entendi um outro padrão, e aí eu fiz muitas contas. Eu fiz uma conta assim desse tamanho para conseguir chegar no resultado, né? Como que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Eu percebi que aqui ele variou 1, aqui ele variou 3 e aqui ele variou 5. Então ele está variando em números ímpares, tá vendo? Ó, 3, 5, 7. Aí o próximo ele ia variar quanto? 9. Aí depois ele ia variar quanto? 11 e depois 13. Então se você for fazendo isso, você vai achando, você vai completando essa tabela. Só que demora muito, né? Você vai... Porque, por exemplo, olha o tempo em segundos aqui. 55, 45, 35, 40 e 50 segundos. Vai ser um desses tempos aqui que ele vai chegar lá na altura pedida. Então, você vai ter que fazer no mínimo ali a tabela com 35 linhas, né? É o mínimo que você vai conseguir fazer. É muita conta que você vai fazer. Você tem que ir somando, né? Por exemplo, 516. Então, ó, daqui para cá foi 1. Então aqui, ó, 500 mais 1. Aí 501 mais 3. Aí aqui é 504 mais 5. Aí 509 mais 7. Aí agora teria que ser 516 mais 9. Aí vai indo, né? Aí depois mais 11, mais 13, mais 15, mais 16... Então teria que fazer como, né? Então aqui, ó, 500 mais 1. Aí 501 mais 3. Aí 504 mais 5. Aí 509 mais 7. Aí qual que seria a próxima? 516 mais 9. Aí nisso vai até chegar lá em algum desses valores. Até esse valor aqui dá 2.525, então dá muito trabalho. Porém, existe uma maneira mais fácil, né? Qual que é a lógica por trás disso aqui? Então ele começa do 500. Então o 500 sempre vai estar lá, como se fosse a taxa fixa, né? A gente resolveu aquele exercício do táxi, tinha a taxa fixa e a taxa variável. O 500 é como se fosse a taxa fixa. Então 500 sempre vai ter no problema. O que está variando é o que está somando ali no 500, né? No caso ali o 1, o 4, o 9, o 16 e assim por diante. Então esse que varia aqui, ó, 1, 4, 9, 16,
Qual que é a lógica que ele está variando? Então, eu percebi que a lógica é o tempo ao quadrado. Então, vamos lá, ó. No tempo zero, 0 ao quadrado, 0. Então, fica 500 mais 0, 500. Aí, no 1, 1 ao quadrado, 1. Então, 500 mais 1, 501. 2 ao quadrado, 4. Então, 504. 3 ao quadrado, 9. 509. 4 ao quadrado, 16. A altura, 516. A próxima seria o 5, então. 5 ao quadrado, 25. Então, 525. Ou seja, dá para a gente montar uma equaçãozinha com essa lógica. Qual que seria essa equação? Então, a equação é 500 mais o tempo ao quadrado. Né? 500 mais o tempo ao quadrado. No caso, ele quer saber quando a altura é 2.525. Então, como que a gente faz? 500 mais t ao quadrado é igual a 2.525, que é a altura que eu quero achar. Aí é só eu isolar o t quadrado, né? Eu tenho ali uma equação com uma incógnita, aí igual qualquer uma outra, e é só eu isolar o t quadrado. Então, como que eu faço? Eu tenho o 500 somando o t quadrado, eu quero sumir com o 500 daquele lado da equação, eu passo ele para o outro lado. Tá somando, eu passo subtraindo. Então fica t ao quadrado é igual a 2.525 menos 500, que dá 2.025. Aí eu tenho t quadrado é igual a 2.025. Então se t quadrado é igual a 2.025, a raiz quadrada de 2025 é igual a t, né? Da mesma forma que aqui eu passei o 500 para lá, somando eu passo subtraindo. Se tivesse multiplicando, eu passo dividindo. Quando é ao quadrado, eu passo a raiz quadrada, né? Sempre eu passo com a operação inversa. Então, t quadrado é igual a raiz quadrada de 2025. Que no caso dá 45 segundos, né? Então a gente volta lá para a tabela. Quando essa tabela chegasse no 45 segundos, a altura do foguete seria 2.525, que é a alternativa B.